Salve, salve pessoal, aqui é o David Pacheco, sejam bem-vindos ao Segue Análise, onde aqui a gente analisa bem detalhadamente os jogos da Copa. E não podia faltar, né, o primeiro jogo da nossa seleção brasileira. O resultado não foi o desejado, mas a gente vai fazer uma análise completa aqui, destrinchando alguns pontos bem interessantes do que foi Brasil 1, Marrocos 1. Mas antes da gente começar essa análise, se inscrevam no nosso canal Extracampo, tá? A gente está produzindo muito conteúdo legal aqui da Copa do Mundo, fazendo algumas análises, trazendo vídeos bem interessantes da Copa do Mundo. Deixem um like e compartilhe também com seus amigos que gostam de futebol, gostam de Copa do Mundo. Compartilhe com eles também, que vai ajudar muito a gente. E sem mais enrolações, vamos para a análise. Bem, pessoal, eu poderia começar esse vídeo aqui falando que a seleção brasileira tinha que ganhar e realmente, sendo o maior campeão e tendo o elenco que tem realmente, era para a seleção ter ganhado o jogo, mas a gente tem que destacar, eu acho importante a gente fazer isso, fazer essa colocação da partida muito bem jogada de Marrocos. Então, a seleção marroquina jogou muito bem. Eu gostei muito de algumas peças, eu gostei muito da função tática do Hakimi, né? Que apesar de ser lateral direito, né? Ele participou ativamente da construção das principais jogadas de Marrocos, né? Ele mostrou que não é o melhor lateral do mundo à toa, realmente ele faz jus a esse título que ele está tendo na temporada. A temporada que ele fez pelo PSG só demonstrou isso. Então, muito interessante a gente ver como que o lado direito de Marrocos foi muito bem, né? O Brahim Dias também, que enquanto esteve jogando também deu muito trabalho para o lado esquerdo ali da seleção brasileira. O Douglas Santos ficou muito sobrecarregado com a subida do Hakimi, que vinha para o meio também, meio que quase jogando no meio de campo. Então, foi um estilo de jogo muito interessante de Marrocos, né? Que principalmente colocou dois jogadores ali de marcação no Vinícius Júnior, que foi muito acionado. Eu acho que o Ancelotti poderia ter jogado um pouco mais na direita, mas a gente já vai falar da seleção brasileira. Mas é importante a gente destacar a boa partida de Marrocos, a ideia de proposta que a seleção marroquina impôs deu certo, né? Poderia ter matado o jogo em alguns momentos, né? Se fosse algumas chances desperdiçadas. Então, para mim, esse empate tem muito do mérito da seleção marroquina, né? Que tem um estilo de jogo que não é um contra-ataque diferente, né, que foi na Copa passada, um time que realmente vai brigar pela primeira posição de verdade com a seleção brasileira e poderia ter ganhado esse jogo tranquilamente. Mas agora vamos falar da seleção brasileira, que eu acho que a gente tem que destacar aqui alguns pontos muito interessantes. A gente tem que fazer alguns pontos. Eu senti o Casemiro muito fora do jogo, né? O Casemiro não fez uma boa partida enquanto esteve jogando, né? Saiu no intervalo, mas eu senti o Casemiro muito abaixo tecnicamente. Eu também senti o Casemiro muito abaixo fisicamente, tanto que o Fabinho entrou bem na partida, mais seguro, fez desarmes, né? Foi mais seguro do que o Casemiro, né? Então, achei uma boa partida do Fabinho e eu acho que o Ancelotti vai ter um pouquinho de dúvidas aí, principalmente nesse meio de campo, né? A gente também tem que destacar o Bruno Guimarães, que jogou abaixo, né? Bruno Guimarães que fez uma boa temporada no Newcastle, apesar do Newcastle não ter se classificado para nenhuma competição europeia, mas o Bruno Guimarães foi um dos destaques, né, do time inglês, e nesse jogo ele foi muito abaixo também, foi engolido pelo meio de campo do Marrocos, não conseguiu impor sua característica, né, que é a jogada ofensiva, pisando na área. Inclusive, eu achei que o Danilo, quando entrou, fez essa função muito melhor que o Bruno Guimarães, né? Já que o estilo do Danilo ele é muito característico, eu acho que o Ancelotti poderia se aproveitar mais disso. A gente também tem que falar do Rafinha. O Rafinha muito abaixo tecnicamente. Eu sinto que o Rafinha ele não consegue mais jogar pela direita, né? Então, que foi uma característica que ele começou no Barcelona, mas como o Yamal faz essa função na direita no Barcelona e ele joga flutuando entre a esquerda e o meio, né? Eu acho que o Ancelotti poderia aproveitar
essa descoberta, né, do Rafinha, e poderia realmente utilizar ele mais como um meio armador, né, já que o Paquetá no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 30 minutos, tava errando muitos passes, não estava acertando. Obviamente depois, com o passar do primeiro tempo, o Paquetá foi acertando. Eu acho, inclusive, que a questão física pesou um pouquinho para ele ter sido substituído, mas eu acho que seria interessante o Rafinha começar armando um time, porque ele joga assim no Barcelona, ele não joga mais de ponta direita, né? Então acho que falta um pouquinho do Ancelotti ele entender essa posição do Rafinha e utilizar ele dessa maneira. Eu senti a seleção muito previsível em algumas jogadas, principalmente ali no lado esquerdo com o Vinícius Júnior, que foi, para mim, o principal jogador da seleção brasileira no jogo. Foi um jogador que tentou mais, foi um jogador que buscou o drible, buscou as jogadas ofensivas, mas eu senti o Vinícius Júnior muito previsível no sentido de que a bola só tinha ele, né? Já que o Douglas Santos não é um lateral ofensivo, né? E o Alex Santos também não é, né? Então, o Vinícius Júnior ele se tornou previsível em alguns momentos do jogo porque a jogada só ia nele, né? Então o Rafinha, eu acho que as jogadas com o Rafinha no primeiro tempo não acabou não acontecendo, com o Luiz Henrique também não foi bem explorado, que eu acho que poderia ter sido mais bem explorado. Talvez o Ryan faria essa posição, faria esse tipo de jogo também de uma maneira interessante caso o Luiz Henrique não fizesse. Eu senti, enfim, eu senti um pouquinho de falta de variedade de jogadas, né? Então, o meio de campo do Brasil não estava conseguindo se entender no primeiro tempo, né? E os primeiros 30 minutos deixou isso muito claro, né? Quando o Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, o Casemiro, né? Eu também senti muito o Igor Thiago preso na área, né? Então, acho que dentro da característica que o Ancelotti tenta implementar, o Igor Thiago talvez ele não se adapte, talvez o Endrick faz essa função muito melhor, porque o Endrick é um jogador que é muito brigador, joga em velocidade. Talvez seja um teste interessante que o Ancelotti possa utilizar contra o Haiti, que é uma seleção mais fraca tecnicamente do que o Marrocos. Então, o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode já aprender nesse primeiro jogo? De que o Brasil ele precisa entender como vai funcionar, como cada adversário joga, né? Então, eu acho que nenhum de nós entendeu que a seleção marroquina seria fácil de se enfrentar. Mas a seleção marroquina joga muito semelhante como as seleções europeias jogam, como Holanda, França, Espanha, Alemanha, até a Argentina também. Então, se o Ancelotti não pegar esse jogo como um teste, sabe, olha, a gente precisa melhorar nisso aqui e não fazer isso aqui, realmente a seleção brasileira vai ter dificuldades em se reinventar. Então, o jogo contra o Haiti na próxima rodada é o jogo para o Brasil obrigatoriamente vencer, né? E depois vai ter um jogo complicado contra a Escócia, que apesar de não ser uma potência europeia, mas ainda ser uma seleção europeia que tem bons jogadores e pode dar um trabalho. Então é fundamental pegar o que de errado, o que não funcionou no jogo contra Marrocos e implementar contra o Haiti e ganhar fácil, e a gente conseguir classificar de uma maneira muito tranquila. No mais, o empate ainda saiu muito bom para o Brasil, principalmente pelo que foi o primeiro tempo e principalmente pelo que foi o final do jogo, né? Onde que a seleção brasileira sentiu mais fisicamente o jogo, Marrocos estava mais inteira. Eu senti Marrocos controlando muito bem o jogo, porque o empate para Marrocos também não foi um resultado ruim. Eu achei um resultado muito bom para Marrocos, né? Então, como eu falei, Marrocos poderia ter ganhado o jogo, né, se tivesse aproveitado melhor suas chances. Mas, de modo geral, foi um resultado ok para o Brasil, visto que pode melhorar ainda mais. E vocês? O que vocês têm a dizer sobre o jogo do Brasil? O que vocês acham que o técnico Ancelotti poderia ter feito? Será que Endrick era para ter sido titular no jogo? Será que Ryan era para ter começado? Será que realmente a seleção vai conseguir surpreender e jogar melhor no segundo jogo? É o que esperamos. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscrevam, deixem um like e compartilhem com seus amigos. É isso, tamo junto, galera!